Eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui nesta manhã e nesta oportunidade, conforme acertado com o nosso pastor, teremos a exposição de um aspecto, de um assunto bíblico relacionado com obra missionária. E sempre que se fala sobre missões, que é uma das prioridades da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e poderíamos até colocá-la em primeiro plano, porque evangelismo e missões estão juntos, e a razão da igreja estar aqui na terra é missões. Então, irmãos, vamos nesta manhã acompanhar alguma coisa relacionada com esse assunto. Abramos as nossas Bíblias na carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versos 11 até o 15. Romanos 10, 11 a 15. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Meus irmãos, é um trecho bíblico conhecido de todos os obreiros, mas existe aqui no trecho que acabamos de ler 4 verbos importantíssimos quando se trata de missões, quando se trata de evangelismo. O primeiro verbo é o verbo crer, o segundo é o verbo ouvir, o terceiro é o pregar e o quarto é enviar. Para que a pessoa creia, precisa ouvir. Para que essa pessoa ouça, alguém precisa pregar. E para que a pessoa pregue, precisa ser enviado. Então, nesses versículos que acabamos de ler, temos os 4 verbos básicos da obra missionária, que é crer, ouvir, pregar e enviar. Meus amados irmãos, como eu vos dizia na introdução de minhas palavras, o pastor ministério houve por bem aproveitar uma parte da nossa escola bíblica para que esse assunto seja enfatizado a nível de liderança, porque os irmãos sabem que um dos objetivos da década da colheita, nós temos 5 grandes objetivos. A nossa igreja no Brasil tem 5 grandes objetivos. Um deles é exatamente, e que estão em primeiro plano, ganhar almas e missões. O plano estabelecido por nossa igreja no ano de 1990, janeiro, na convenção que tivemos no Anhembi, é de ganhar 50 milhões de almas para Cristo e também enviar missionários. E o assunto que eu pretendo falar nesta manhã é evangelismo e missões, porque eles estão interligados. É que geralmente na nossa concepção da nossa igreja, quase que como uma maioria, quando se fala missões, a primeira coisa que vem na cabeça é trabalho evangelístico fora do Brasil, e não deixa de ser. Mas dentro do contexto bíblico, quando se fala do ID, implica em que nós tenhamos o trabalho evangelístico não somente lá fora, mas como diz o livro de Atos capítulo 1, verso 8: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém,
como na Judéia, como na Samaria e nos confins da terra. Então evangelismo e missões estão ligados, porque missões começa-se em Jerusalém. Jerusalém é aquele lugar onde está o nosso dia a dia, onde nós exercemos as nossas atividades. Ali está a nossa Jerusalém. Mas a Judéia está um pouquinho mais para frente. Falando isso dentro da linguagem nossa de obreiros, Jerusalém é aquela vila, é aquele bairro aonde nós estamos dirigindo aquele trabalho. Mas existe a Judéia, tem uma vila mais para lá, uma vila mais para cá, tem um povoado um pouquinho mais para lá, é a nossa Judéia. Mas tem a Samaria, aquela cidade que já está mais distante, e depois sai além fronteira e vai até os confins da terra. Então evangelismo e missões estão juntos, porque evangelizar é fazer missões, e estar fazendo missões é estar evangelizando. Meus amados irmãos, o assunto que iremos iniciar agora, ele está contido aí nesta apostila que os irmãos adquiriram. Eu não sei exatamente a página, porque não houve sequência de páginas, mas o assunto é como fazer missões. Outros irmãos estarão desenvolvendo temas paralelos relacionados com missões, mas coube a mim como fazer missões, qual é o ponto de partida? Porque, meus irmãos, a nossa igreja Assembleia de Deus, pelo seu potencial como a maior igreja da América Latina e uma das maiores do mundo, quiçá a maior, pelas estatísticas que aí estão sendo apresentadas, ela deveria ter um trabalho missionário a nível nacional e a nível internacional, o maior do mundo. No entretanto, irmãos, quando nós começamos a pesquisar quais são os homens que estão nos representando, que estão pregando a palavra de Deus além fronteira, nós ficamos simplesmente decepcionados. Parece-me que a última relação apresentada pela Secretaria de Missões não chega a 200, isto contando o marido e a mulher, porque se contar só o cabeça do casal, nós ficaríamos decepcionados. Enquanto que igrejas um tanto menores, elas têm muitos missionários, e o trabalho do Senhor está sendo feito nos 4 cantos da terra. Pois bem, irmãos, mas qual é o ponto de partida? Eu disse na introdução das minhas palavras que o pastor ouve por bem que essa palestra fosse direcionada aos líderes. Por quê? Porque na nossa igreja, irmãos, só funciona de cima para baixo. Não adianta querer conscientizar a igreja, que uma vez conscientizada quer fazer, mas não vai encontrar no seu líder aquele respaldo, aquela liberação de autoridade, de recursos para fazer a obra missionária. Então, irmãos, conscientização dos líderes. Eu introduzi aqui dizendo que há uma diferença entre conscientização e emoção. Difícil é a nossa igreja, que quando se trata de um trabalho de jovens, não faça no domingo pela manhã, a chamada manhã missionária. Eu estou pregando nesses trabalhos de jovens há cerca de 34 anos. Congressos, encontros, confraternizações, que às vezes muda só o título, mas o conteúdo no fim acaba sendo uma coisa só, o rótulo é que muda. E naquela manhã chamada de missionária, então vem um tema de missão, a necessidade de encontrar as almas perdidas, a necessidade dos campos missionários, e prega, e há aquela operação, aquela alegria, e aquela emoção, e até mesmo quase que na maioria das nossas reuniões, vê um grupo de jovens à frente, colocando-se à disposição para poder fazer a obra, para poder ir para o campo missionário. E naquele ambiente de espiritualidade, irmãos, a emoção toma conta. Alguns dão seus recursos, alguns dão relógio e coisas parecidas, mas quando chega na segunda-feira,
o primeiro dia útil depois do encerramento daquela festividade, está todo mundo do mesmo tamanho. Foi um tremendo de um movimento, mas não avivamento. Meus irmãos, e movimento é uma coisa e avivamento é outra. Movimento é muito barulho, muito choro e até gritos em alguns lugares que chegam até causar, de certo modo, incomodação aos vizinhos. Mas quando chega na segunda-feira, todo mundo está do mesmo tamanho. E quando se fôssemos fazer uma avaliação desse trabalho, diríamos: foi um grande movimento, mas não avivamento. Avivamento é conscientização. A consciência fica voltada para esta direção, quer naqueles dias, como depois da realização daquele trabalho. Mas eu dizia que se conscientizarmos a igreja e não conscientizarmos a liderança, meus amados irmãos, vamos chegar quase a nada. Porque a liderança depois não vai liberar, não vai designar recursos, não vai incentivar, e a coisa vai morrer por ali mesmo. E é o que realmente tem acontecido. Meus amados irmãos, é por isso que a nossa igreja é uma igreja que já ganhou muitas almas e hoje está ganhando poucas. A nossa igreja já chegou a crescer até numa taxa de crescimento anual de 23%. E hoje a nossa igreja está crescendo em média 5%. Havendo igrejas que estão crescendo 2%, que é crescimento vegetativo, de acordo com o IBGE. O Brasil cresce numa taxa de crescimento anual a 2%. Nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre. Há igrejas crescendo 2%. O que significa isso? 2 pessoas em cada 100. Se a igreja tem 100 membros, começa com 100 pessoas em janeiro e termina com 102. Mas acontece que nasce e morre. Então, aquele templo que tem capacidade, digamos, para 500 pessoas, há 30 anos atrás já tinha 500 pessoas. E hoje continua 500 pessoas. Não abriu nenhuma congregação. Continua como a caixa d'água que entra lá na tubulação de cima e sai pelo ladrão. Entra lá em cima e sai por aqui. Nós já crescemos, irmãos, 26%. Pois bem, então os irmãos estão percebendo a necessidade de que a igreja faça missões dentro e missões fora. Jerusalém, missões em Jerusalém, missões na Judéia, missões lá na Samaria e missões até os confins da terra. Irmãos, conscientização. Quando nós estamos conscientizados, todas as nossas atenções se voltam para aquele objetivo que está na nossa mente. E quando nós temos um objetivo, nós procuramos direcionar todas as nossas atividades dentro do objetivo principal. Quando, por exemplo, nós temos conscientização que a missão da igreja é evangelização, é missões, é ganhar almas, então tudo que nós fazemos na igreja, a nível de trabalho de jovens, a nível de círculo de oração, a nível de banda, de coral, de orquestra, enfim, de todos os organismos musicais que nós temos em nossas igrejas, nós direcionamos para o objetivo que é ganhar almas. No entretanto, hoje é muito comum num trabalho de jovens que tem 4, 5, 7 mil pessoas reunidas dentro de um ginásio. Quando chega na hora em que o pastor faz a apresentação das pessoas descrentes, irmãos, é uma insignificância muito grande, a ponto de numa reunião que tem, digamos, 5 mil pessoas presentes, encontrar 5, 6, 10, se muitas, pessoas descrentes que ali estão. Nós estamos fazendo festas para nós, conosco, somente para nós, esquecendo daqueles que estão lá do lado de fora. Irmãos, missões, não somente a nossa atenção para a nossa vila, o nosso bairro, a cidade que está próxima do lugar onde Deus confiou o trabalho para dirigirmos, mas missões lá fora, porque o mundo, irmãos, está na expectativa. Há uma expectativa no mundo, irmãos, em torno do Brasil. Eu tive a oportunidade, a questão de mais ou menos 3 anos atrás, estar lá do outro lado do mundo, lá em Singapura, onde ali havia 66 representantes de nações diferentes.
E eu pude conversar com todos eles, porque o sistema daquela reunião fazia com que cada dia estivéssemos conversando com uma daquelas pessoas. E naquelas conversas que eu mantinha com aquelas pessoas, eles faziam alusão ao Brasil, como sendo o Brasil aquele que faria grande trabalho evangelístico nas nações deles. E eu pude perguntar a alguns por que é que eles achavam que o Brasil poderia fazer um grande trabalho lá na terra deles. E eles me responderam: primeiro, o Brasil não tem problema político com ninguém. Há muitos lugares que não aceitam missionários americanos, não aceita missionários de outras nações, porque tem problema político. Mas o Brasil, primeiro, não tem problema político com ninguém. Segundo, eles estão sabendo do grande avivamento que Deus tem derramado nessa pátria e quer experimentar lá aquilo que nós estamos experimentando aqui. Terceiro, eles sabem que o brasileiro é uma pessoa que se adapta às circunstâncias de clima, de regime e circunstâncias próprias das nações, ou, usando uma linguagem nossa, o brasileiro é pau para toda obra. Então daí uma razão, irmãos, deles falarem: queremos brasileiros trabalhando nas nossas pátrias. Mas, meus irmãos, se nós, a igreja, aqui no Brasil, que estamos experimentando este avivamento, não nos conscientizarmos, jamais iremos fazer um trabalho em outras nações, jamais sairemos além fronteira para repartir o pão que Deus nos deu aqui com aqueles que não têm pão nenhum. Portanto, irmãos, o assunto é conscientização. Mas por que devemos fazer esta obra? Irmãos, quando nós analisamos, eu pus aqui pelo menos, os irmãos observaram uma série de razões que mostra por quê, qual é a razão que nós temos que fazer esta obra. A primeira razão que eu pus aqui foi o grande propósito da vida do Senhor Jesus. Lucas 19:10, ele diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que é que Jesus veio fazer? Qual era o ministério de Jesus? Qual era a ênfase do seu trabalho aqui na terra? Almas, 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 almas. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele fez a obra, passou a responsabilidade para nós, e a mesma visão que ele tinha, a mesma finalidade deve ser a da igreja, porque Jesus continua na terra através do seu corpo, que é a igreja que somos nós. Mas no ponto B, a importância do trabalho que ele confiou nas suas mãos. Esse trecho aqui de Coríntios, não vamos ler porque o tempo não permite, diz que ele nos fez embaixadores. Embaixador é aquela pessoa que é escolhido a dedo, irmãos. Embaixador não é qualquer cidadão do Brasil que é o embaixador do Brasil, qualquer que seja a nação, não. O presidente da república escolhe a dedo. E nós, irmãos, fomos constituídos embaixadores de Deus aqui na terra. Então temos uma responsabilidade de representar a nossa nação, a nossa cidade que está lá nos céus, para os homens que estão aqui na terra. Mas eu pus aqui dentro desse ponto B, que primeiro é um mandamento. Irmãos, fazer missões é mandamento, não é opção. Não é se queremos fazer, vamos fazer, se não queremos, deixamos de fazer. É mandamento. Esses dois versículos que os irmãos até conhecem de cor, Mateus e Marcos. Em Mateus está escrito assim: ide e ensinai. Duas ordens. Quando o verbo está no imperativo na Bíblia, é mandamento. Existem mandamentos no Novo Testamento. Alguém diz: nós, a igreja, estamos livres de mandamentos. Sim, daqueles mandamentos da velha aliança que Jesus os cumpriu quando morreu na cruz. Mas ele deu outros mandamentos. Ide é mandamento, ensinai é mandamento, orai é mandamento, vigiai é mandamento, olhai é mandamento. Todos os verbos que estão no imperativo significa ordem. Ele diz: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E Marcos 16, que é aquele versículo que nós, quando pregamos no culto ar livre, é um versículo que não pode faltar. Jesus diz: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
e esses sinais seguirão os que crerem. E os irmãos conhecem o restante dos versículos. Em termos, primeiro, é mandamento. Segundo, é uma obrigação. 1 Coríntios 9,16, Paulo diz assim: ai de mim, se eu não pregar o evangelho, pois a mim é me imposta. A mim é me imposta esta obrigação. Note bem essa expressão: a mim me é imposta esta obrigação. Qual é a obrigação nossa? Pregar o evangelho, fazer missões. É obrigação, é uma imposição que diz que me é imposta. Não é se nós queremos ou não, me é imposta esta obrigação. No ponto C diz: é um dever. 2 Coríntios 4,2 diz assim: conjuro-te, pois diante de Deus, que há de julgar os vivos e os mortos, que pregues. Conjuro-te que pregues. Conjuro-te que pregues. Que pregues, que anuncies, que fales, que faças missão. No ponto número D, é um privilégio. Mateus 10,32: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aqui no ponto F, desafio para o ganhador de almas. Mateus 18, 12 e 13 fala do pastor que tem 100 ovelhas, mas como uma se desvia, ele deixa as 99 guardadas ali e vai atrás da outra. Irmãos, nós precisamos ir atrás da ovelha perdida, da ovelha desgarrada. Ah, mas nós já temos 99, mas o Senhor diz: meu filho, tem que estar completo. Jesus diz assim: eu tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco, e me convém agregar elas. E ele vai agregar, ele não vai descer pessoalmente, ele vai me usar, vai usar o irmão, não somente eu e você individualmente, mas eu e você, na liderança que Deus nos deu, nós conscientizarmos a igreja de buscarmos a ovelha que se desgarrou. Mas na letra H diz assim: é uma dívida. Aliás, na letra G eu pulei: é prova da natureza divina em nós. Olha, irmãos, se há uma coisa que me maravilha na Bíblia, entre outras, é a natureza de Deus em nós. Pelo menos 5 coisas nós temos, pelo menos 5 coisas de Deus eu e você temos. E se realmente temos essas 5 coisas, missões e evangelismo é o resultado de tudo isso na nossa vida. Primeiro, a Bíblia diz que nós temos natureza de Deus. São Pedro aqui na sua carta diz assim: nós tornamos participantes da natureza divina. O que é natureza divina? Amor, paz, longanimidade, benignidade, compaixão. Natureza. Aqui aos Filipenses, São Paulo diz: sentimento, que haja em vós o mesmo sentimento. Qual o sentimento de Cristo? As almas perdidas. Diz que ele se moveu de grande compaixão, porque viu os homens como ovelhas que não têm pastor. Depois aqui aos Coríntios diz que nós temos mente de Cristo. O que é mente? Pensamento de Cristo, visão de Cristo, alvo de Cristo. Tudo aquilo que Cristo pensava, a igreja tem a mente de Cristo. Mas eu acrescentaria, que eu não pus na relação, nós temos graça de Cristo. Olha, irmãos, temos natureza de Cristo, sentimento de Cristo, graça de Cristo, mente de Cristo, Espírito de Cristo. E São Paulo diz: não sou eu mais que vivo, mas é Cristo vivendo em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, se nós temos natureza de Cristo, nós faremos a obra de Cristo. Isso é consequência. E eu pus aqui, meus irmãos, na letra I, é um sinal. Aliás, na letra H, estou pulando, é uma dívida. A ninguém devais coisa alguma, senão amor, com que deveis amar uns aos outros. Irmãos, nós temos uma dívida. Alguém diz: eu não tenho dívida nenhuma. Tem, eu e você temos. Qual é a dívida? É o amor.
o amor às almas, o amor àqueles que estão perdidos. Se nós estamos aqui, é porque alguém pagou esta dívida, falando para mim, falando para você. E quando eu e você cremos, estamos aqui salvos, dando glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Na letra I diz assim: é um sinal de que nós somos salvos. É um sinal. Irmãos, eu descobri na Bíblia que o sinal bíblico que uma pessoa é salva, um dos primeiros, o mais evidente, é que a pessoa salva quer que os outros sejam salvos. A mulher samaritana veio com o balde buscar água na fonte, todos conhecem a história. Lá estava Jesus, um diálogo inicia-se entre Jesus e a mulher. Em determinado momento a mulher percebe que está diante do Messias, o Salvador prometido. E ela que veio com o balde vazio, deixou o balde vazio, até esqueceu de encher. E foi sem o balde nas cidades: vinde, vinde e vede, um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, porventura não é esse o Cristo? E a Bíblia diz que os homens vieram atrás da mulher, chegaram onde Jesus estava, Jesus pregou para eles, e eles disseram para a mulher: mulher, não é mais pelo teu dito não que nós temos crido, mas nós sabemos que realmente este é o Cristo, o Salvador do mundo. Qual foi o primeiro sinal da mulher salva? Pregar para outros. Mas não somente da mulher, eu pus aqui outros exemplos. Por exemplo, Zaqueu, todos conhecem a história. Desceu da árvore, alegre e gostoso, convidou Jesus para ir na sua casa, Jesus foi. E quando Jesus chega, o que foi que Zaqueu falou? Mestre, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, pensou nos outros. Ele nunca pensou em ninguém. Pelo contrário, ele sempre pensava em pegar dos outros para si. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele dizia: se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, ele começou a pensar nos outros. Irmãos, quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, começa a pensar nos outros. Glória ao nome do Senhor. Mas aqui nós temos André, em João no capítulo 1, que é um capítulo maravilhoso. Todos conhecem aquela história, mas é bom repetir para deixar as nossas estacas de visão missionária bem fincadas. João capítulo 1, 39 a 42, diz assim: e eles disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte quis Jesus ir a Galileia, e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael, e aí vai. Sabe o que chamou minha atenção, irmão? Um foi achando o outro. E André achou Pedro, e Pedro foi e achou Filipe. Mas vamos continuar, meus irmãos. Na letra J eu pus aqui: é a finalidade do batismo com o Espírito Santo. É muito comum nas nossas igrejas nós pregarmos sobre o batismo com o Espírito Santo, irmãos recebem batismo com o Espírito Santo, mas a finalidade do batismo com o Espírito Santo não é ficar sentado no banco, que maravilha, Jesus é glorioso falando em língua. Isso é glorioso quando estamos no templo, que maravilha. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como ali na Judéia, como um pouquinho além lá na Samaria, e até os confins da terra. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação de Deus na vida do homem, para ele pregar, para ele repartir, para ele fazer missões, para ele sair além fronteira, com a autoridade de Deus na sua vida, pela presença poderosa do Espírito Santo. Mas na letra K, eu pus assim: é a condição para o crescimento da igreja, irmãos. Aqui em Atos 2,47 diz assim: que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja as almas dos que haviam de crer. Mas Deus não ia pegar a pessoa lá nas vilas: vai lá para a igreja, vem cá, vou te levar lá. O povo ia fazer isso, o povo evangelizava. Os obreiros saíam e o povo saía também.
E Deus ia salvando lá numa vila, salvava lá noutra vila, salvava lá numa outra aldeia, meus irmãos, todos os dias. Por isso que nós lemos, eu pus aqui mais um outro verso, Romanos 10, 14 e 17, que foi o nosso ponto de partida, onde nós encontramos, e eu volto naqueles 4 verbos: crer, ouvir, pregar e enviar. A pessoa somente pode crer quando alguém ouve. Quando essa pessoa ouve é porque alguém pregou, e se pregou é porque foi enviado. Então a pessoa é enviado, prega, a pessoa ouve e crê. Irmãos, a fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando a pessoa ouve a palavra, o Espírito de Deus começa a trabalhar. Lembra da visão dos ossos secos que Deus deu a Ezequiel? Quando ele começou a profetizar: fala a minha palavra, anuncia a minha palavra. Quando o profeta começou a falar, diz a Bíblia que os ossos começaram a se juntar, osso ao seu osso, começou a aparecer nervo, começou a aparecer carne, e em meio à pregação, diz a Bíblia que o Senhor soprou o Espírito e eles se levantaram. A pregação da palavra de Deus é assim: nós estamos anunciando e o Espírito de Deus trabalha pela palavra, o Espírito de Deus vai, leva a palavra no ouvido, do ouvido vai até o coração, vai até a divisão da alma do Espírito. Deus abre uma porta para a fé, e a fé começa a entrar em execução, fica misturada com a palavra. Hebreus 4, 2 diz assim: fé misturada com a palavra com a fé, e a fé começa a germinar. A pessoa diz: eu quero, pronto, o Espírito de Deus já soprou e a vida chegou ali, glória a Deus. Meus irmãos, missões. Mas eu pus aqui na letra C maiúscula a situação espiritual dos perdidos. Irmãos, por que nós devemos fazer essa obra? Pare e pense um pouco. Eu sei que a maioria dos irmãos que aqui estão, não sei, talvez 50% ou coisa parecida, quem sabe até já nasceram no lar onde os pais eram crentes. Não é o meu caso e da maioria dos que estão aqui. Pare. Lembra como nós estávamos lá no mundo sem Deus, sem paz, sem esperança? Lembra o que é que nós éramos? Na verdade, nós estávamos lá no monturo. E a porta do monturo em Jerusalém era a porta onde jogava o lixo. E na verdade é onde nós estávamos, lá no lixo. Mas o Senhor foi lá, nos encontrou, nos lavou pela sua palavra, nos lavou com o seu sangue, nos trouxe na sua casa, e ainda deu mais um privilégio. Deus: meu filho, eu agora tenho um trabalho para ti, e eu vou te dar agora uma incumbência de você liderar, comandar, supervisionar e direcionar o meu povo para conquistar aqueles que estão lá no monturo também. Glórias ao nome do Senhor. A situação espiritual dos perdidos. Eu pus aqui alguns exemplos, porque são muitos na Bíblia, e isso nos mostra como é que o perdido está, com a Bíblia na mão e sem entender. É o caso de Eunuco, que voltava da festa de Jerusalém, com o rolo, o livro do profeta Isaías, leu, e não entendeu. É de quem que fala isso daqui? Não entendia nada. Aí Felipe perguntou: escuta, você entende aqui que você está lendo aí? Como que eu vou entender se alguém não me ensinar? Irmãos, eu conheço dezenas de pessoas que têm a Bíblia. Tem a Bíblia lá na estante, no criado mudo, tem a Bíblia até em cima da mesa lá do escritório, porque é até um sinal de reverência e respeito, mas não entende a mensagem da Bíblia. O eunuco disse: como é que eu vou entender se alguém não me ensinar? Mas Felipe subiu, irmãos, lá ao lado do homem, e por aquela mesma escritura, diz a Bíblia, lhe anunciou a Cristo. Glórias a Deus. Irmãos, o mundo está aí. Quem é que vai poder ensinar? Quem tem a unção do santo. E quem é que tem a unção do santo? A igreja. Glórias ao nome do Senhor, nós os obreiros. Mas aqui eu pus outra ilustração, clamando pelo pão espiritual. Jesus disse para os discípulos, quando os discípulos disseram: mestre, despede essa multidão aí, está conosco há algum tempo e não tem o que comer. Jesus olhou bem para ele e disse: dai-lhe voz de comer. Voz, o negócio é com vocês, não é comigo, é com vocês. Meus irmãos, eu acho que se nós pudéssemos ouvir a voz de Deus agora, ele dizia: dai-lhe voz de comer. Quem é que vai dar de comer para o mundo? Nós. Por quê? Nós temos o pão. Que pão? O pão vivo que desce do céu, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Mas aqui diz caído na estrada, espera de ajuda. O homem caiu na estrada, passou o levita, passou o sacerdote, deixou o homem abandonado, passou de largo. Mas o samaritano não. O samaritano desceu da sua cavalgadura, foi ao encontro do homem, levou azeite numa mão, vinho na outra, cuidou das suas feridas, levantou o homem, pôs na sua cavalgadura, foi levando o animal pela estrada, segurando, quem sabe, nas rédeas do animal, até que encontrou uma estalagem, e lá colocou o homem, e até deixou um recurso para que o homem fosse tratado. Irmãos, é bem verdade que esse samaritano aí é uma figura de Jesus, mas é uma figura minha, tua também. Nós andamos por aí, vemos tantas pessoas caídas, só que nós temos que descer da nossa cavalgadura. E não somente descer, irmão, da nossa cavalgadura, ou seja, tomarmos iniciativa de encontro às pessoas, mas devemos ter azeite numa mão e vinho na outra. Azeite e vinho, irmãos, fala da palavra e da graça. Meus irmãos, a palavra muitas vezes arde, mas depois a graça de Deus é um bálsamo que consola, e a pessoa, irmão, se levanta, e dali a pouco está na estalagem, que é a igreja do Senhor, e dali a pouco o hospedeiro, que é o Espírito Santo, trata a ferida aqui, tira o gênio dali, tira aquele incômodo dali, tira aquela perturbação dali, e a pessoa fica esperando até que Jesus venha, e nós sairemos aqui da estalagem para irmos lá definitivamente na nossa glória. Mas eu pus aqui tantas ilustrações, irmãos, que são conhecidas dos obreiros. No charco de lodo, esperando ser retirado, está no charco de lodo, não dá para sair, mas alguém estende a mão, me dá a mão aí, e arranca a pessoa de lá e põe em cima da rocha. Irmãos, o mundo está no lodo. Quem é que vai estender as mãos e tirar a pessoa e pôr na rocha que é Cristo? Nós, eu, você. Não precisamos descer no lodo, não precisamos entrar no pecado. Nós mantemos a nossa linha divisória. A melhor maneira de ajudar alguém é estar separado do pecado daquela pessoa. Estendemos as mãos, seguramos na mão dele e pomos na rocha que é Cristo. E em Cristo a pessoa vai ter firmeza nos pés, firmeza na vida, como uma casa que está edificada sobre a rocha. Mas rodeado de fogo, a Bíblia diz: salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Quer dizer, tirando do fogo. Que fogo? O fogo da condenação. O ser humano não é que vai ser condenado, já está condenado. Em João 3,18 diz assim: já está condenado. Não é que vai ser, já está. Mas nós tiramos da condenação pela pregação do Evangelho, é arrancar a pessoa dali. Mas levado ao matadouro, como aquela fila de animal, ainda existe em lugares do interior, aquela fila de animal que entra naquele corredor único, o corredor da morte, e dali a pouco desce lá o peso, pelo método antigo ainda, o peso na cabeça do animal, na pancada ele já morreu, pronto. Agora é só cuidar do resto. Fila para o matadouro. E nós, irmãos, e quantos que estão na fila do matadouro? E quem é que vai retirar dali? Aqui esse trecho bíblico diz assim: tira-o, retira aqueles que estão na perdição. Se tu puderes tirar, tira-o. Se tu disseres, não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não vai levar isso em consideração? Irmãos, o mundo é como uma fila para o matadouro. Nós iremos ver, talvez numa outra oportunidade, milhões e milhões de almas que estão na fila do matadouro. E se nós pudéssemos pelo menos adiantar aqui um ponto, nós vamos ver, meus amados irmãos, que hoje existe 2,5 bi, com B, bilhões, sem nenhum contato com os cristãos. 2,5 bilhões na fila para o matadouro. Quem é que vai tirar eles da fila? Quem é que vai falar de Jesus? Quem é que vai arrancá-los? Eu também estava naquela fila, mas quando falaram para mim, eu fui arrancado de lá e estou aqui dando glória a Deus, e você também. Glória ao nome de Jesus. Mordido pela serpente à espera do remédio. O remédio é Cristo. Nós temos o remédio para a picada venenosa do pecado. À beira do poço, esperando ser colocado dentro. As águas eram agitadas, o primeiro que descesse era curado de qualquer enfermidade que tivesse. As águas já foram agitadas. Jesus, quando morreu na cruz, as águas ficaram agitadas. Mas as pessoas estão à beira do poço, mas tem que pegar alguém tem que pegar aquelas pessoas e tem que pôr dentro da graça, ou seja, falar de Jesus, que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso. E quando nós pregamos, a pessoa entra no tanque da graça, a água é agitada, e a pessoa diz: estou salvo, estou perdoado agora, louvado seja o nome do Senhor. Mas
sem refúgio, esperando alguém. Irmãos, eu pus na letra D a situação crítica mundial. Olha, irmãos, o mundo está numa verdadeira confusão. Nós encontramos as crises, irmão, nunca houve tanta crise moral. Não é somente aqui no Brasil, não. Dizem o Brasil aí, essas coisas de política e tantas outras coisas. Crise moral. O mundo está em verdadeira crise. Crise moral. Divórcio, perversão sexual, orgias, pornografias, drogas. O mundo está ficando uma verdadeira droga. A moral está caída. O homem está chegando no barro, como a estátua que Nabucodonosor teve um sonho. Começava com ouro e terminava com barro. Não diz que a cabeça era de barro e os pés eram de ouro. Irmão, cabeça de ouro, primeiro império babilônico, primeiro império da história, ouro, mas o último, barro. E ninguém quer saber de barro. Isso é moral baixa, caída. Mas no aspecto social, crise social, violência, fome, flagelos, falta de moradia e recursos e falta de educação. Na área econômica, crise, inflação, desemprego, indefinições e escândalos. Na política, guerras, instabilidades, escândalos, etc. Na área religiosa, disseminação de seitas e grupos religiosos. Doenças, irmãos, que até então, aqui irmãos que já pela sua idade, pode acompanhar as notícias de 40 anos para cá, irmãos, enfermidades que nós não tínhamos, ou pelo menos não se ouvia falar quase no mundo, hoje estão aparecendo, como a AIDS, a dengue, a cólera. Aí está a cólera. Eu precisei fazer uma viagem há 3 anos atrás, e a exigência daquele país era a vacina contra a cólera. Eu fui em todos os órgãos da Secretaria da Saúde, e eles disseram, olha, negativo. Você vai andar o Brasil todo e não vai encontrar uma vacina contra a cólera, porque ela foi erradicada de nossa pátria. Não existe a cólera há muitos anos. Aí está a cólera hoje ceifando a vida de pessoas. Isso foi há 3 anos atrás. Meus irmãos, o mundo está na verdade com uma seara pronta para a ceifa. Jesus disse, levantai os vossos olhos e vede os campos, que eles estão brancos para a ceifa. Irmãos, e aqui estão os ceifeiros. Irmãos, e nós devemos pegar a foice da palavra de Deus e sair na seara, porque ela já está madura. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas, meus irmãos, quem é que pode fazer esta obra? Anjos não vão fazer e nem pode, e nem dá certo, porque anjo pregar que Jesus cura e ele não recebe cura, então não dá certo. Mas eu posso pregar que Jesus cura, porque eu posso dizer, olha, eu estava com essa doença assim, 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 e Jesus me curou e aqui estou curado. Anjo, irmãos, não serve para pregar, mas Deus comissionou a sua igreja, comissionou a nós obreiros, para nós fazermos esta obra de anunciação do Evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, há tanta coisa aqui, que os irmãos aí certamente, com a apostila, lendo os versículos em casa, vão encontrar de uma maneira um tanto mais detalhada aquilo que muito por alto nós estamos tentando dizer, porque o nosso tempo é limitado. Mas, meus irmãos, o importante é que nós façamos missões. Eu quando ouço falar ou leio alguma coisa de missões, irmãos, meu coração, creio que a maioria dos que estão aqui ficam empolgados, porque esse é o objetivo da igreja, ganharmos as almas, quer aqui no Brasil e quer fora do Brasil. E eu, irmãos, comecei a me lembrar da opinião de alguns homens de Deus, homens abalizados, homens que tinham visão evangelística e visão missionária. O que esses homens pensavam sobre missões? Meus irmãos, eu fiquei maravilhado e coloquei aqui a opinião de alguns desses homens. Veja no ponto 6. William Carey, um dos grandes homens de Deus do passado, do século passado, ele dizia, eu vou descer, mas vocês não se esqueçam que devem segurar as cordas. Eu vou, mas vocês aguentem a corda aí. Vocês não vão? Eu vou, mas me dê o suporte de oração, me dê o suporte financeiro, segure a corda que eu vou descer no poço. O mundo está aí com um verdadeiro poço e as pessoas lá dentro. Mas irmão, se você não pode ir, mande alguém, mas segure a corda.
Segure a corda para que alguém vá. Nós estamos aqui, mas há missionários espalhados aí, irmãos, pela América, quer do norte, quer do sul e tantos outros lugares. Eles estão lá, mas nós estamos segurando. Pode ir que nós estamos aqui, pode ir que nós garantimos, pode ir que nós estamos orando, pode ir que nós mandamos o sustento, pode ir que nós estamos com vocês aí. Eu vou, mas segurem a corda aí. A Dorina Judson: muitos crentes consagrados jamais atingirão os campos missionários com seus próprios pés, mas poderão alcançá-los com os joelhos. Talvez você diga, mas Deus não me chamou para isso? Bom, Deus pode não ter te chamado, mas você pode atingir lá aquele país, aquela aldeia, aquela cidade, com os joelhos. Você não vai, mas você ora, e não somente ora, Deus vai levantar alguém, ajude esse alguém, dê cobertura a esse alguém, a obra será feita. O galardão não é somente de quem vai, o galardão é de quem fica também. Quando Davi teve uma grande vitória e pegaram o despojo lá do inimigo, alguém disse, vamos repartir o despojo. Eles, tudo bem, só que nós vamos dar parte do despojo àqueles que ficaram guardando a bagagem lá atrás. Nós viemos aqui, mas nossa bagagem está sendo guardada lá atrás, tem gente lá dando suporte também. Meus irmãos, glória a Deus, tem aqueles que estão guardando a bagagem, estão orando, Senhor, dá vitória àquele irmão, dá vitória àquela família, dá vitória àquele obreiro. O obreiro está lá, mas ele está segurando a corda aqui. O obreiro está lá, mas ele está guardando a bagagem aqui. Glórias ao nome do Senhor. Irmãos, que Deus nos ajude, irmãos. Nós estamos aqui guardando a bagagem. Muitos estão lá. Hoje você está guardando a bagagem. Amanhã você vai largar a bagagem e você vai lá no campo de batalha e alguém vai guardar a sua bagagem também. Glórias ao nome de Jesus. Irmãos, esse assunto é muito extenso. O meu tempo esgotou. Quero ser fiel ao horário a mim confiado, mas deixa terminar as minhas palavras. Meus irmãos, missão está no coração de Deus, irmão. Deus é missionário. Ele mandou seu Filho, mandou o Espírito Santo. Diz agora, igreja, lá, vai que eu estou com vocês. Agora, quando a igreja estava de braço cruzado, Deus estava lá esperando, vocês não vão? Enquanto vocês não forem, eu não vou. Mas lá em Marcos 16, eu termino com essa palavra, quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E quando eles ouviram, resolveram ir. E lá Marcos 16, 20 diz assim, e eles tendo partido, cooperava o Senhor com eles com sinais e maravilhas. Quando eles foram, Deus disse, pronto, agora eu vou também com vocês. Vocês vão? Eu vou junto, eu vou dar graça, eu vou dar palavra, eu vou dar capacidade, eu vou convencer, eu vou fazer milagre, eu vou fazer prodígio, eu vou dar dom, agora eu vou fazer, eu vou com vocês, eu vou por vocês, e através de vocês, eu vou salvar muitas almas, glórias a Deus. Irmãos, que Deus nos ajude. O meu tempo está esgotado, mas missões, primeiro, começa a se fazer com conscientização, pé no chão, nada de emoção. Se nós não fizemos muita coisa até hoje, é porque havia muita emoção, e emoção termina com o tempo. Pode durar uma semana, pode durar um mês, pode durar um ano, e quando vai a emoção embora, missão foi junto. Agora, quando há conscientização, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, mas a conscientização nos leva para o objetivo, para a premissa, para a obra número 1 da igreja, ide por todo mundo e ganhai almas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. O Senhor é a minha bandeira, Moisés quem disse assim. O Senhor é a minha bandeira, a luta chegará ao fim. Travou-se a luta dos amalequitas contra o povo Israel.
Moisés lá no monte levantam as mãos e a vitória lhes veio do céu. O Senhor é a minha bandeira, Moisés quem disse assim. O Senhor é a minha bandeira, a luta chegará ao fim. O salvo em Cristo enfrenta a luta e permanece fiel. Espera a vitória e o santo descanso na terra de leite e mel. O Senhor é a minha bandeira, então cantará assim. O Senhor é a minha bandeira, a luta chegará ao fim.